E se a política que você conhece, com seus discursos polidos e promessas idealistas, fosse apenas uma fachada? E se, por trás das cortinas do poder, operasse uma lógica fria, brutal e implacável, que poucos ousam admitir? Você já sentiu que, apesar de toda a retórica sobre democracia e justiça, as engrenagens do mundo giram movidas por forças muito mais sombrias e calculistas? Em um universo onde a verdade é maleável e a moralidade é um luxo, quem realmente governa? Para desvendar essa questão incômoda, precisamos revisitar um pensador que ousou arrancar as máscaras da política, revelando sua face mais crua e, para muitos, perturbadora. Nicolau Maquiavel. Ele, que observou a natureza humana sem ilusões, nos legou uma obra que, ainda hoje, ecoa com uma verdade incômoda. Os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Uma frase que, em sua brutalidade, já nos prepara para a jornada que está por vir. Neste vídeo, não vamos idealizar o poder, mas sim confrontá-lo em sua essência mais sombria. Prepare-se para uma jornada que revelará como os ensinamentos de Maquiavel, escritos há mais de 500 anos, ainda ecoam nos corredores do poder hoje, ajudando a compreender as dinâmicas políticas que moldam nosso mundo e, talvez, a sua própria percepção sobre ele. Descubra por que, para Maquiavel, a política não é sobre o que deveria ser, mas sobre o que. Nicolau Maquiavel, um nome que por si só evoca controvérsia e fascínio, foi um pensador florentino do século XV que, com sua obra seminal O Príncipe, revolucionou a forma como o poder e a política eram compreendidos. Longe das idealizações filosóficas de seus antecessores, Maquiavel ousou olhar para a política não como ela deveria ser, mas como ela realmente é. Ele foi o primeiro a separar a política da moralidade religiosa, analisando-a como uma ciência autônoma, com suas próprias regras e lógicas. Sua relevância reside justamente nessa crueza e pragmatismo que ainda hoje nos forçam a confrontar as verdades incômodas sobre a natureza humana e o exercício do poder. Enquanto muitos filósofos antes dele, como Platão e Aristóteles, buscavam o governante ideal e a cidade justa, Maquiavel se debruçou sobre a realidade nua e crua dos principados e repúblicas de sua época. Ele não perguntava como deveria ser o príncipe, mas sim como o príncipe realmente age para manter o poder. Essa mudança de perspectiva foi radical e, para muitos, chocante. Como o filósofo Thomas Hobbes, que séculos depois descreveria o estado de natureza como uma guerra de todos contra todos, Maquiavel também partia de uma visão pessimista da natureza humana, onde o egoísmo e a busca por poder são forças motrizes. Essa visão, embora sombria, é fundamental para entender a lógica por trás das ações políticas que muitas vezes nos parecem incompreensíveis. Sua obra, O Príncipe, é um manual para a aquisição e manutenção do poder, escrito para Lorenzo de Médici. Nele, Maquiavel argumenta que um governante deve ser astuto como a raposa e forte como o leão, adaptando-se às circunstâncias e usando a força quando necessário. Essa dualidade, que chocou a moral da época, é um reflexo da complexidade do poder. Maquiavel não estava defendendo a maldade, mas sim a eficácia. Ele entendia que, em um mundo onde os homens não são bons, um príncipe que quisesse ser sempre bom estaria fadado à ruína. Essa é a essência do realismo político maquiavélico. Uma abordagem que, para muitos, é a única forma de navegar com sucesso no labirinto do poder. Para Maquiavel, a política não é um palco para a moralidade, mas um campo de batalha pela manutenção do poder. Ele desnudou a ilusão de que os governantes agem sempre pelo bem comum, revelando que muitas vezes a sobrevivência do Estado e do próprio príncipe exige ações que, sob uma ótica moral tradicional, seriam condenáveis. É compreensível que essa visão cause desconforto, pois ela nos força a confrontar a dualidade da natureza humana, a capacidade para o bem e para o mal, e como essa dualidade se manifesta de forma amplificada na esfera do poder.
Maquiavel nos ensina que, para ser eficaz, um governante deve estar disposto a fazer o que for necessário, mesmo que isso signifique agir contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião. Mas atenção, isso não é um convite à tirania gratuita. É um reconhecimento pragmático de que, em certas situações extremas, a manutenção da ordem e a estabilidade do Estado podem exigir sacrifícios morais. A pergunta que Maquiavel nos impõe é: você prefere um governante que age sempre de acordo com a moralidade, mas que perde o poder e mergulha o Estado no caos? Ou um que, se necessário, usa de astúcia e força para garantir a segurança e a prosperidade, mesmo que suas mãos se sujem? Essa é a essência da separação maquiavélica entre ética política e ética pessoal. A política tem sua própria lógica, e ignorar é um luxo que poucos podem se dar. Essa perspectiva, embora chocante para muitos, encontra eco em outros pensadores que também se debruçaram sobre a natureza humana e o poder. Friedrich Nietzsche, por exemplo, em sua crítica à moralidade tradicional, argumentava que a busca por poder é uma força fundamental na existência humana e que a moralidade é muitas vezes uma construção para controlar essa vontade. Ele nos convida a questionar: o que não me mata, me fortalece. Para Nietzsche, a superação de desafios, mesmo que moralmente ambíguos, pode levar ao crescimento e à afirmação da vida. Maquiavel, de certa forma, antecipa essa visão ao focar na eficácia e na sobrevivência do Estado acima de preceitos morais rígidos. A política, nesse sentido, é um campo onde a força e a astúcia são virtudes necessárias, e a ingenuidade pode ser fatal. É um jogo de xadrez em que cada movimento é calculado, e as consequências são reais e muitas vezes brutais. A ilusão de uma política puramente ética é desfeita, revelando um cenário onde a pragmática prevalece sobre o idealismo e a sobrevivência é a regra máxima. Essa é a verdade que Maquiavel nos obriga a encarar, e que, uma vez compreendida, muda para sempre a forma como vemos o mundo do poder. Maquiavel nos apresenta dois conceitos cruciais para entender o sucesso e o fracasso na política: a virtude e a fortuna. A virtude não é a virtude moral no sentido cristão, mas sim a capacidade, a habilidade, a astúcia e a determinação de um governante para agir e adaptar-se às circunstâncias. É a força de caráter, a inteligência estratégica e a coragem para tomar decisões difíceis, mesmo que impopulares. É a capacidade de prever, de planejar, de executar com maestria, mesmo diante do inesperado. Um líder com virtude é aquele que não se curva diante dos obstáculos, mas os transforma em degraus para alcançar seus objetivos. Já a fortuna representa o acaso, os eventos imprevisíveis, a sorte ou o destino que fogem ao controle humano. Maquiavel reconhece que, por mais virtuoso que um príncipe seja, ele está sempre à mercê das reviravoltas da fortuna. Mas o que ele nos ensina é que um governante com virtude pode, em certa medida, moldar a fortuna a seu favor ou ao menos mitigar seus efeitos devastadores. Pense nos líderes que, em momentos de crise, parecem ter uma capacidade sobrenatural de se reinventar, de virar o jogo, mesmo quando tudo parece perdido. Será que eles são apenas sortudos ou possuem uma virtude que lhes permite enxergar oportunidades onde outros veem apenas o caos? No cenário político moderno, essa dança entre virtude e fortuna é mais evidente do que nunca. Crises econômicas inesperadas, pandemias globais, movimentos sociais imprevisíveis, todos são manifestações da fortuna. E a resposta dos líderes a esses desafios, sua capacidade de adaptação, de tomar decisões rápidas e por vezes impopulares, é a expressão de sua virtude. É compreensível que muitos de nós nos sintamos impotentes diante da vastidão da fortuna. Mas Maquiavel nos lembra que a nossa própria virtude, em nossa esfera de influência, pode ser a chave para navegar por essas águas turbulentas. Essa interação entre a capacidade humana e o acaso também foi explorada por outros pensadores.
O filósofo Arthur Schopenhauer, por exemplo, em sua visão pessimista da existência, argumentava que a vida é um constante embate contra a vontade cega e irracional do universo. No entanto, mesmo em sua visão sombria, ele reconhecia a importância da inteligência e da razão para mitigar o sofrimento. Para Schopenhauer, a vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Nesse contexto, a virtude maquiavélica pode ser vista como a capacidade de um indivíduo ou de um estado de resistir a essa vontade cega, de impor sua própria direção em meio ao caos. É a arte de navegar em um mar tempestuoso, onde a habilidade do capitão é tão crucial quanto a força dos ventos. A fortuna pode trazer a tempestade, mas a virtude decide se o navio afunda ou chega ao porto. Essa é a lição sombria, mas empoderadora, que Maquiavel nos oferece. Mesmo diante do incontrolável, há sempre um espaço para a ação e para a astúcia humana. Se Maquiavel vivesse hoje, ele certamente estaria fascinado pela internet e pelas redes sociais. O príncipe digital do século XXI não governa apenas territórios físicos, mas também o vasto e complexo reino da informação. A manipulação da opinião pública, a construção de narrativas e a disseminação de verdades convenientes atingiram um nível de sofisticação que o próprio Maquiavel talvez não pudesse imaginar. A velocidade com que a informação se propaga, a capacidade de segmentar e influenciar públicos específicos e a aparente anonimidade do ambiente online criam um novo campo de batalha para a conquista e manutenção do poder. Nesse novo cenário, a virtude do governante se manifesta na sua capacidade de dominar o fluxo de informações, de usar algoritmos e dados para entender e influenciar as massas. A fortuna, por sua vez, se revela na velocidade com que as crises de imagem podem surgir e se espalhar, ou na imprevisibilidade das tendências virais que podem tanto alçar quanto derrubar um líder. É compreensível que muitos de nós nos sintamos perdidos nesse labirinto digital, onde a linha entre o real e o fabricado se torna cada vez mais tênue. A desinformação, as fake news e as bolhas de filtro são as novas armas e os novos desafios desse campo de batalha invisível. Mas Maquiavel nos oferece uma lente para enxergar além das aparências. Ele nos ensina a questionar as intenções por trás das mensagens, a desconfiar dos discursos que apelam apenas à emoção e a buscar a lógica fria que move as ações. O príncipe digital sabe que a percepção é realidade e que a verdade muitas vezes é uma ferramenta a ser moldada para atingir um objetivo. Essa sensação de que estamos constantemente sendo influenciados é uma experiência humana fundamental na era digital. E Maquiavel nos dá as ferramentas para nos tornarmos observadores mais astutos e menos suscetíveis à manipulação. Nesse contexto, as palavras do filósofo Michel Foucault ressoam com uma clareza perturbadora. Onde há poder, há resistência. Foucault, com sua análise das relações de poder e do controle social, nos mostra como as estruturas de poder se manifestam de formas sutis e difusas na sociedade. O príncipe digital não exerce seu poder apenas pela força bruta, mas também pela capacidade de moldar o pensamento, de normalizar certas ideias e de silenciar outras. A vigilância constante, a coleta de dados e a análise de comportamentos são as novas ferramentas de controle. Mas, como Foucault nos lembra, o poder nunca é absoluto e a resistência, mesmo que em pequena escala, é sempre possível. Compreender as táticas do príncipe digital é o primeiro passo para desenvolver a própria virtude e resistir às suas influências, buscando a autonomia do pensamento em um mundo cada vez mais orquestrado. Maquiavel, em sua análise da política, não se ilude com a bondade intrínseca do ser humano. Pelo contrário, ele parte de uma premissa desconfortável. Os homens são, em sua maioria, ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e ambiciosos. É compreensível que essa visão possa parecer cínica, mas Maquiavel não está fazendo um julgamento moral. Ele está descrevendo a natureza humana como a observou na prática política.
Essa sensação de que somos, no fundo, movidos por interesses egoístas é uma verdade que muitos de nós preferiríamos ignorar, mas que, para Maquiavel, é fundamental para entender como o poder funciona. Essa perspectiva sombria da natureza humana molda a estratégia do governante. Para Maquiavel, é mais seguro ser temido do que amado, pois o amor é um vínculo frágil que se rompe quando o interesse pessoal é ameaçado, enquanto o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca abandona os homens. Mas ele também adverte: o príncipe deve evitar ser odiado, pois o ódio pode levar à conspiração e à ruína. Essa é a delicada balança que o governante maquiavélico precisa manter. Ser firme o suficiente para impor respeito, mas justo o bastante para não gerar ressentimento. Ao longo da história, vemos essa dinâmica se repetir. Líderes que caíram por excesso de crueldade ou por excesso de complacência. Maquiavel nos convida a olhar para a política com olhos abertos, sem as lentes da idealização. Ele nos força a reconhecer que, no jogo do poder, a moralidade é muitas vezes uma ferramenta e não um fim em si mesma. Essa é uma lição sombria, mas essencial para quem busca compreender as verdadeiras forças que movem o mundo e as decisões que afetam a vida de milhões. Para aprofundar essa reflexão sobre a natureza humana, podemos recorrer a Sigmund Freud, que em sua obra O Mal-Estar na Civilização argumenta que o ser humano é movido por pulsões primárias, como a agressividade e a busca pelo prazer, que precisam ser reprimidas pela civilização para que a vida em sociedade seja possível. Freud nos lembra que o homem não é um ser gentil, que deseja ser amado, que no máximo pode defender-se quando atacado. Pelo contrário, é um ser entre cujos dotes instintivos deve ser incluída uma boa porção de agressividade. Essa visão corrobora a premissa maquiavélica de que a política precisa lidar com a natureza imperfeita do homem e que a ordem social é uma construção frágil, constantemente ameaçada pelas paixões humanas. A política, nesse sentido, é a arte de gerenciar essa agressividade latente, de canalizá-la ou contê-la para evitar o caos. É um espelho sombrio que reflete o que há de mais primitivo em nós, e que Maquiavel, com sua lucidez implacável, ousou expor. Maquiavel, portanto, não é um manual para tiranos, mas um espelho implacável da realidade do poder. Ele nos força a olhar para a política sem véus, sem ilusões, revelando a complexa dança entre a virtude e a fortuna, e a natureza humana em sua busca incessante por controle e influência. A verdadeira liberdade, portanto, não reside em ignorar essas verdades sombrias, mas sim em compreendê-las profundamente para que possamos navegar com mais discernimento e astúcia no cenário político e em nossas próprias vidas. Como o filósofo chinês Sun Tzu, em A Arte da Guerra, nos ensinou: conheça o inimigo e a si mesmo, em 100 batalhas, 100 vitórias. E, no jogo do poder, o maior inimigo pode ser a nossa própria ingenuidade. Este vídeo foi um convite para desvendar as engrenagens ocultas do poder, para ir além do que é dito e observar o que é feito. Qual a sua experiência com as dinâmicas de poder em seu próprio contexto, seja no trabalho, na família ou na sociedade? Você já se deparou com situações onde a virtude maquiavélica se fez presente? Compartilhe sua jornada e suas reflexões nos comentários abaixo. Se este mergulho nas profundezas do pensamento maquiavélico ressoou com a sua mente, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que buscam desvendar as verdades por trás das aparências. Juntos, podemos continuar a explorar os abismos da existência e a complexidade da natureza humana.